Escolhido, talvez o seu maior erro tenha sido acreditar que o veneno viria de um inimigo declarado. Você passou a vida inteira se protegendo dos lobos que uivavam lá fora, mas nunca imaginou que a mordida mais profunda viria justamente de quem você alimentou com as suas próprias mãos. O escolhido carrega uma marca de lealdade tão grande que ele acaba projetando essa mesma verdade nos outros. E é exatamente aí que o mundo espiritual permite que a sua estrutura seja abalada para te promover. A traição que você sofreu não foi um acidente de percurso e muito menos uma falha na sua percepção. Foi um movimento cirúrgico do céu para te mostrar que o ambiente onde você estava depositando o seu melhor já tinha se tornado um cemitério para o seu propósito de vida. A dor que você sente agora, esse aperto que parece queimar a sua garganta e o peso que tenta dobrar os seus joelhos, é o sinal claro de que o seu espírito está sendo arrancado à força de uma mesa de falsidade. Se este vídeo parou na sua frente agora, entenda que o Tribunal do Céu abriu uma sessão urgente para julgar cada injustiça que fizeram contra a sua honra. O traidor achou que estava te humilhando e te apagando para sempre, mas ele apenas assinou sem saber a sua carta de transferência para um nível de autoridade que ele jamais conseguirá sequer enxergar. O mistério que envolve a sua dor é o segredo da sua próxima conquista, pois o óleo da unção só escorre sobre as cabeças que suportaram o peso da rejeição e da solidão. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a revelação que eu vou te entregar vai transformar a sua ferida em uma arma de guerra contra o inferno e abrirá os portais da sua prosperidade. O seu destino não está e nunca esteve nas mãos de quem te entregou. Ele está selado por quem te escolheu desde o ventre da sua mãe. Eu quero te fazer um convite espiritual. Dê uma pausa neste vídeo agora. Para ativar essa palavra profética na sua vida, escreva nos comentários: nenhuma traição vai me parar. Depois que você selou o seu destino com esse ato de fé nos comentários, o seu entendimento precisa ser fundamentado agora na rocha da verdade. Para entender por que a sua dor possui um propósito eterno, nós vamos mergulhar no relato do livro de Lucas no capítulo 22. A Bíblia narra que Jesus estava em profunda agonia no jardim quando uma multidão se aproximou liderada por alguém que conhecia todos os seus passos e frequentava a sua intimidade. O texto sagrado nos mostra que Judas se aproximou com a intenção de beijar o mestre. Mas Jesus expôs a traição oculta naquele gesto, fazendo uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. É nesse cenário de dor e abandono que encontramos o termo grego paradidomi. A palavra paradidomi significa entregar, trair ou passar para as mãos de outro para ser processado ou julgado. Jesus não foi apenas enganado por um amigo, ele foi alvo de um paradidomi espiritual. Ele foi entregue e traído por alguém que dividia o pão e os segredos mais profundos com ele durante anos. Perceba que a traição de Judas foi o gatilho necessário para que o plano da redenção avançasse para a cruz e logo em seguida para a ressurreição vitoriosa. Da mesma forma, a pessoa que te entregou para a vergonha e para a tristeza foi apenas o instrumento de um paradidomi estratégico na sua vida hoje. Você foi entregue nas mãos dessa aflição porque o seu círculo antigo de amigos não suportaria o peso da unção que você vai receber. Sem a entrega dolorosa de Judas, não haveria o sacrifício perfeito, e sem o sacrifício não existiria o trono de governo universal. A rasteira cruel que você sofreu foi a forma milagrosa que o céu encontrou de te retirar de um lugar comum para te entregar para o seu verdadeiro destino de honra. Escolhido, imagine agora o peso do silêncio no jardim do Getsêmani, enquanto Jesus esperava o momento da sua entrega. O mestre não foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente quem o entregaria, mas
Permitiu que o traidor chegasse perto o suficiente para um beijo. Por que o mestre não impediu aquele gesto de falsidade? A resposta está no centro do plano do mundo espiritual para a sua vida hoje. Sem a figura de Judas, a profecia ficaria paralisada e o resgate da humanidade não aconteceria. O traidor não tinha o poder de destruir a vida do mestre. Ele tinha apenas a tarefa de realizar o paradidomi, que é a entrega covarde, para que a glória fosse revelada. É exatamente aqui que a sua dor pessoal se conecta com o plano da eternidade. A pessoa que te deu a rasteira achou que estava sendo astuta e que estava vencendo uma guerra terrena, mas na verdade ela estava sendo usada como um trilho para o seu trem passar com mais velocidade. O mundo espiritual muitas vezes utiliza a mão de um injusto para empurrar um escolhido para fora de um lugar de conforto que já tinha se tornado um terreno perigoso para a sua alma. Se Judas não tivesse agido com pressa, Jesus talvez passasse mais anos apenas pregando nas aldeias. Mas o paradidomi, que é a traição planejada, acelerou o processo para que ele chegasse logo ao trono universal. A sua traição também funciona como um acelerador potente. Aquela porta que se fechou com uma mentira ou aquele projeto que foi roubado de você por alguém de extrema confiança foi o empurrão necessário para que você parasse de perder tempo com pessoas limitadas. O céu tem pressa com o seu chamado e não podia mais esperar que você se desprendesse daquela mesa por vontade própria. Entenda de uma vez por todas que o seu traidor não é o seu inimigo principal. Ele é apenas o mensageiro da sua mudança de nível. Olhe para a sua ferida hoje, não como uma marca de derrota, mas como a prova de que você é importante o suficiente para que o mundo espiritual mobilizasse um paradidome, que é a traição de morte, para te colocar em movimento rumo ao seu palácio. Deus não permite que um escolhido seja tocado sem que haja um revestimento espiritual maior no final de tudo. Você está sendo preparado para governar sobre áreas que os seus traidores sequer conseguem imaginar. Escolhido a partir deste exato momento, a sua percepção sobre a dor será revestida por uma nova camada de autoridade divina. Aquele que te enganou e tentou te jogar no chão, retirando o que era seu por direito, acredita piamente que o plano dele foi bem-sucedido e definitivo. Mas o que ele não consegue enxergar com os olhos naturais é que o mundo espiritual já decretou uma mudança de nível superior na sua vida. Para entender essa transição poderosa, nós precisamos olhar para o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 30, versículo 11. A palavra de Deus declara o seguinte: converteste o meu pranto em celebração, tiraste o meu luto e me envolveste de alegria. É justamente nesse texto sagrado que encontramos uma chave de revelação poderosa na língua original. A palavra em hebraico para descrever essa mudança profunda é rafak. O termo hebraico rafak significa virar do avesso, transformar uma maldição em bênção ou subverter completamente uma situação de derrota em vitória absoluta. Enquanto o seu traidor celebrava o paradidomi, que é a entrega covarde e planejada, o céu já estava operando o rafak, que é a inversão divina, para que cada gota do seu pranto se tornasse óleo para o seu próximo revestimento espiritual. Essa inversão sobrenatural prova que a decepção que tentou paralisar os seus passos foi, na verdade, o movimento exato que te impulsionou para fora de um ciclo de estagnação. No reino invisível, você não está mais na posição de vítima. Você foi elevado a um nível superior espiritual, onde as setas da falsidade não possuem mais alcance e nem poder sobre você. Perceba que a traição foi a ferramenta que o Senhor usou para retirar você de uma mesa onde a sua presença já não era mais valorizada por ninguém. O que foi tirado de você será restituído com um peso de glória muito maior,
pois quem sobrevive ao processo da traição recebe uma unção de governo que os invejosos jamais poderão tocar. O palácio está de portas abertas para quem foi forjado na fornalha da injustiça e agora está pronto para reinar. Escolhido, a jornada da dor está chegando ao fim agora, e o que se abre diante de você é o portão de ouro do seu novo tempo espiritual. Saiba que nenhuma gota de pranto foi desperdiçada, e cada calúnia que tentou manchar a sua honra serviu apenas para polir a coroa que agora repousa sobre a sua cabeça. O mundo espiritual não faz nada pela metade, e o ciclo da injustiça está sendo encerrado com um selo de perfeição divina na sua vida hoje. Enquanto o homem planejou o seu paradidomi, que foi aquela entrega covarde e calculada, feita por quem você mais confiava, o Senhor já havia decretado o seu Rafak, que é a inversão milagrosa e completa de toda a sua história. A pessoa que te traiu achou que estava te destruindo e te enterrando, mas ela estava apenas te empurrando com força para o seu destino inevitável de governo e de autoridade. Ela achou que você morreria no deserto seco da rejeição. Mas o deserto foi apenas o seu campo de treinamento para você aprender a reinar com sabedoria, com paciência e com força espiritual. Aquela falsa amizade ou aquele relacionamento mentiroso era o único obstáculo que impedia a sua visão de enxergar o palácio magnífico que já estava preparado antes mesmo de você nascer. Agora que o traidor foi removido do seu caminho pelo próprio braço forte de Deus, o caminho está finalmente livre para você prosperar como nunca imaginou ser possível. Não olhe para trás com mágoa ou sentimento de vingança. Olhe para frente com a certeza absoluta de que o Rafak está transformando cada palavra maldita lançada contra você em uma semente de bênção transbordante na sua casa e na sua descendência. O seu paradidomi não foi para a sua morte ou para a sua vergonha. Ele foi para a morte do seu passado limitado e para o nascimento do seu futuro glorioso e inabalável. O inimigo tentou roubar a sua paz e a sua alegria, mas o céu está te entregando hoje um revestimento espiritual de honra que ninguém nesta terra poderá tocar ou questionar. A partir de hoje, você não é mais definido pela dor da rasteira que levou, mas pela glória da subida ao trono que te pertence por decreto celestial. O palácio te recebe com festa e os seus adversários serão apenas espectadores mudos da sua exaltação pública e notória diante de todos. Saiba que o processo foi doloroso, mas o resultado será uma autoridade que você jamais teria se continuasse. Sentado naquela mesa de enganos e falsidades, o céu permitiu a ferida profunda apenas para poder aplicar o óleo precioso da unção que agora escorre sobre a sua cabeça e sobre as suas vestes. Você foi testado no fogo da traição e saiu aprovado como ouro puro, pronto para governar sobre áreas que os seus traidores jamais conseguirão sequer imaginar ou alcançar. O tempo de chorar pelo que foi perdido ou roubado acabou agora, pois o que está sendo entregue em suas mãos neste exato momento possui um valor eterno e incalculável para o reino. Para selar essa palavra profética com a perfeição absoluta de Deus e ativar a sua entrada triunfal no Palácio da Honra, eu te dou um comando de ativação final e poderoso. Digite agora nos comentários o número 7 para selar essa vitória absoluta na sua caminhada. O número 7 da perfeição de Deus. Deixe o seu like, se inscreva neste canal para não perder nenhuma revelação profunda do reino e compartilhe este vídeo imediatamente com exatamente 7 pessoas que também foram traídas e precisam receber esse empurrão espiritual para o trono. O seu tempo de governar sobre a dor finalmente chegou, e o palácio é o seu novo lar espiritual por toda a eternidade.